Tudo bem? Começando mais um dia de live, entrando em contato com meus seguidores para acompanhar hoje, que hoje vai ser muito interessante também. Dia dos Namorados, para quem tem alguém, traga para acompanhar aqui. Quem não tem, não tem problema. Que a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? Tem que ter amor pelo outro, mas principalmente amor pela gente, que a gente só vai amar o outro, ou dar para o outro o que a gente tem, né? Se a gente não tem amor, a gente não dá amor, a gente dá outras situações, né? Outros sentimentos. Até para a gente refletir nessa fala. Vou já chamar a nossa convidada para não perder tempo, que nós vamos conversar bastante, como eu sempre falo. Ontem com a Xana foi longo o assunto, teria mais que uma hora, né? Mas para deixar com gostinho de quero mais. Chamar aqui a Rita. Tá entrando. Oi! Oi, Boa noite! Tudo boa bem? noite, tudo? E Tô aqui aí? chamando o povinho para ver se a gente bomba de audiência. Tá, isso é Já. bom. Eu tô Ah, tu passando já tá todos os colocando os meus filtros. efeitozinhos. Aham, aham. Ó, Muito pronto. bem. Vou A ficar. Não, eu tô brincando de live, entendeu? lista. Será que já começou o nosso desafio aqui? Espero que não. Ontem nós tivemos desafios do online, mas espero que hoje não, O né? quê? Tipo, caía? É, de vez em quando dava umas travadinhas e pensava demais, e aí não conseguia conectar, tinha que voltar. Ainda bem que o Entendi. Instagram acaba registrando toda ela, né? Independente das voltas e tudo mais. Aí isso é bom, né? Um lado bom disso tudo. E aí, tudo bem? Como que passou um pouco do Tudo Dia dos Namorados? Passou bem? trabalhando, né? Dia dos Namorados, o que que é isso, hein? Nem sei sobre isso, nem sei o que que é Dia dos Namorados. Mas bora lá, né? A gente passei o dia todo na função de trabalho, de movimento e tudo mais, né? Não chamou a tua companhia para te ajudar no trabalho, não? Não, não, cada aqui a gente divide, né? Cada um faz uma coisa. E, na verdade, quando dá problema, assim, de ter que ajudar, é normalmente porque deu uma merda muito grande, então é melhor a gente não precisar, né? Pessoal, eu fico bem feliz. Eu já comecei assim, porque eu e a Rita nós somos um pouquinho. Não nem sei se é cômica ou o quê, mas eu tô bem feliz da Rita estar aqui conosco, porque é difícil ela aceitar esses convites. Ela gosta de trabalhar nos bastidores, né? Faz muito bem Exato. essa parte de divulgar, de marketing e tudo mais, mas nos bastidores. Na frente, não sei qual que é o receio que ela tem. Então, de já ter aceito o meu convite, já ganhei o dia. É verdade. Eu tenho, na verdade, assim, ó, eu sou do analógico, né? Eu sou do tempo que não tinha essas, assim, que você, para existir, precisava estar na rua, precisava ter contato com alguém, precisava falar com as pessoas, né? Sentir aquela energia toda e tal. Quando começou esse movimento lá, desde o tempo do Orkut, entendeu? MSN, Uhum. ICQ, eu já era meio assim, né? Porque é uma maneira de, é uma intermediação que eu sempre achei muito estranha. E aí, agora que a gente está realmente colocado nesse lugar da presença virtual, eu me sinto meio que pressionada para me expor. E estou tentando trabalhar com isso, né? Uhum. Porque não tem nenhum problema de expor a ideia, a questão é expor a figura, entendeu? É, não sei como parece que as coisas elas são meio divididas, assim, uma coisa é o que eu faço e outra coisa é como eu sou, parece que é muito estranho. Então eu estou tentando trabalhar com isso, mas é muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada.
É Obrigada mais, pelo acho que uma carinho. questão nossa, né? Eu também tive muita resistência, de aceitar que pode usar essa ferramenta de forma positiva, né? Não precisa usar de qualquer forma como se usam em alguns lugares, né? Como a terra de ninguém, como estão falando, mas que pode se usar de forma adequada, né? Mas eu também tive Com muita certeza. resistência e ainda tenho muito o que melhorar. E aí também bato na resistência, mais do que ter que aprender em algumas resistências que eu também tenho com esse meio, né? É, e as coisas mudam também, né? É. Antigamente, essa coisa das redes sociais, você ficava postando o que você comeu, as suas viagens, né? Era uma coisa meio Uhum. ostentação, assim, a vida real meio que passava ao largo disso, né? Tangencialmente, assim. E aí isso ficava meio estranho, assim, eu quero comer, quero estar com as pessoas, quero estar com as pessoas. Eu não quero ficar fazendo foto para dizer que estou com as pessoas, né? Então, isso para mim não fazia muito sentido, assim. Mas aí, se a gente tiver que usar esse meio realmente para outras finalidades, né, de outra forma, aí é muito tranquilo. Eu até brinco, pegando bem rapidinho, tinha uma conhecida que ela, cada namoro, já que eles estão no Dia dos Namorados, ela colocava, esse é o amor da minha vida. Aí dava uns dias, já tinha acabado o amor da vida, uns Já dias, era o beijo tinha outro amor. acabado. Na verdade, quase já era outra vida, né? Porque a pessoa diz que é o amor da vida, então ela vai tendo tantas vidas quanto ela vai tendo amores, né? A fila andou, a fila andou, hoje é o termo E que a se fala, catraca né? não é seletiva, né? A fila anda e a catraca não é seletiva, é isso aí. Mas tu sabe que Então, eu antes, fiquei impactada, tu ficou sabendo da Malu, sim, né? eu não Nossa, eu conhecia fiquei. muito ela, mas eu acho que qualquer vida é vida perdida e a gente não pode, né? Não sentir, Ai, não se colocar no lugar do outro. eu fiquei assim impactada com essa notícia, porque dentro da Lei Aldir Blanc nós trabalhamos assim muito próximas, né? Uhum. E claro, a gente também estava naquele momento das eleições e tudo mais, e ela foi, se eu não me engano, candidata a vereadora por Porto Alegre. Então ela estava também muito presente. E aí quando tu, sabe aquela coisa que acontece, que parece que a gente vai se anestesiando sobre as Sim. perdas e tudo mais, e aí quando bate assim em alguém que a gente conhece, ainda que não tenha tanta proximidade, né? Mas é alguém Uhum. que fez Sim. diferença em algum momento na tua vida, parece que toda aquela anestesia, toda aquela parte daquela dormência termina, sabe? Parece que a gente Sim. tem aí parece que vem tudo, assim. Aí eu disse, gente, eu vou falar de coletivo hoje, sabe? Vou Tem falar tudo a da ver. dificuldade de trabalhar no coletivo e de repente a gente está aí sendo provocado, né, para pensar realmente quais são as nossas propostas, quais são as nossas prioridades, né? Quando a gente vê que Sim. a vida tá. Como é que você organiza uma prioridade quando você vê que a vida é a prioridade? E o que que pode ser Sim. mais prioritário que a vida? Né? O que que pode ser mais prioritário que a vida, que é o exercício da vida, o exercício da tua liberdade, o exercício da, né? Aí a gente fica pensando e sabe que em muitos contextos a gente faz aquelas disputas de poder sobre, né, Uhum. sobre opiniões ou sobre Sim. argumentos, mas até que ponto isso é possível quando a gente está vivendo essa premissa da existência, né? De ter que Sim. resistir e existir. Então realmente eu fico bem assim, sabe? E o quanto isso é difícil para a gente trabalhar a questão do coletivo, né? O quanto essa parte da prioridade, eu acho que é esse É. sabe? É esse o lance quando a gente trabalha coletivamente, né? É fazer uma adequação para que a minha prioridade seja a sua prioridade e a partir das Sim. nossas potencialidades e as nossas fragilidades a gente consiga equacionar algo para que isso seja bom para nós duas, vamos dizer assim, né? E Mas e como é difícil. como esse assunto é muito amplo, né? Porque, como você falou, aí pegando nessa situação, me lembro de um outro caso que aconteceu comigo, de um conhecido de uma associação que ele se acidentou, aí ficou um tempo no hospital e tudo mais, e aí até me falaram que ele não tinha assim como que a gente diz nesse caso? Que ele não era bem visto, né?
Eu disse sim, eu Uhum, disse, mas por mais que ele não seja bem visto, ele é uma pessoa, né? E uma pessoa se acidentando, eu me coloco no lugar da pessoa, né? Sabe? Porque uhum. por, ela vai ficar com o tempo prejudicada, tudo mais. E aí, né? Eu sou uma pessoa sensível que me coloco no lugar do outro e penso, como que ele vai ficar de agora em diante? Será que ele precisa de uma ajuda? Independente do que ele seja, independente do que aconteceu com ele antes, e independente do que vai ser depois, mas eu me preocupo com o ser humano em si, sabe? Sim, sim. É, Na verdade é assim, ó, eu acho que a pandemia nos jogou para um esforço mais do que necessário de poder se unir, quando a gente realmente ainda tem toda essa dificuldade de estar unido, pelo menos é, no mesmo espaço físico, né? A gente está impedido uhum, disso, assim. E o online mostrou que é muito hábil em relação a isso, que a gente pode, né, atravessar todas as fronteiras e pode, enfim, se relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas também que tipo de relação é possível é, dentro desse ambiente, né? Quanto a gente efetivamente consegue conhecer as pessoas. Então, todas essas articulações com as quais eu estou tentando me referir a isso do sim, coletivo, vem a partir desse advento pandemia, né? Que aí a gente uhum, teve que aprender a articular, aprender a trabalhar coletivamente a partir da mediação online, conhecendo as pessoas nesse online, né? E o quanto é difícil você conhecer. Imagina uma turma de faculdade, vamos pensar um exemplo, assim, pessoal sim, que, né, que convive, que faz várias. E aí você chega no final da sua graduação, você não consegue dizer que todas aquelas pessoas eram da sua turma, né? Você não, não tem você não tem essa familiaridade, essa pertença, essa intimidade com todo mundo. E você estava lá, e você passou o tempo. Imagina numa condição tão extrema quanto essa, e imagina ainda com a mediação do online, né? sim, Então é uma dificuldade realmente, assim. E sem falar que a gente está falando de arte, né? Que é o que uhum, torna tudo ainda um pouco mais deslocado. Eu não sei nem se é para a esquerda ou se é para a direita nesse lugar, mas assim, desloca a relação, porque a gente trabalha com criação, a gente trabalha com pessoas que têm esse lugar da identidade, da assinatura do que faz, né? Da sim, necessidade de reconhecimento, da necessidade de se mostrar importante. Nem todo mundo do funciona bem em ego, bastidor, entendeu? Como eu, assim, que já tenho problema sério de ir para frente, adoro um bastidor. Mas nem todo mundo funciona bem nos bastidores, né? As pessoas têm essa necessidade de protagonismo. e nos teus Então, trabalhos, pegando rapidinho, tu sempre trabalhou nos bastidores? Porque tu tem uma companhia também, né? tem, mas assim, ó, que eu estou nos bastidores, né? Que aí foi a grande realização de como a gente institucionaliza o bastidor, né? A companhia é uma Uhum, grande institucionalização do meu aspecto diretor, que aí me uhum, coloca nesse lugar de produtora, de diretora, enfim. Mas a minha escolha do bastidor veio ao mesmo tempo em que eu comecei em 1990, quando eu sim. comecei a estranhar muito a técnica em dança que eu fazia, ou a estética em dança, que era o ballet clássico, e comecei a Uhum, estranhar aquele lugar, assim, sabe? Porque a minha personalidade nunca fechou muito com essa prática em dança. Mas eu não tinha outra possibilidade de dançar, não existia, por exemplo, jazz. O que existia era muito empírico ali no final dos anos sim. 80 e início dos anos 90, né? Em São Leopoldo, que era onde eu morava à época, e nasci lá, né? Uhum. Então, depois de passar por vários espaços do ballet clássico, eu achava que tinha alguma coisa errada, porque eu me sentia um chimpanzé, sabe? Ou, Imitando as co- coisas. ou como eu dizia, né, quando eu não tinha experiência e que eu entrei pro mundo da dança, que nem as bailarinas do Faustão, ainda bem que a gente evolui. Elas que não me escutem muito Né? falar isso, mas ainda bem que a gente evolui, né? E eu sempre fui muito exigente, assim, nas coisas, e aí a gente descobre lá pelas tantas o que que é um fouetté. Aí você descobre que o grande lance é fazer muitos fouettés. E Sim. eu era insistente, quando eu fiz 32 fouettés,
E na época era muito difícil ter filmagem, era aquela baita daquela filmadora que gravava já na fita menorzinha VHS, que depois você botava numa outra fita, adaptava ali e via no videocassete. Sim. Eu Quando também eu sou vi, dessa época. quando eu vi eu fazendo aqueles 32 fotês, eu disse, cara, beleza, mas continuam sendo só 32 fotês. O que que o mundo muda, né? O que que o É. mundo muda a partir disso? E aí eu comecei a ver outros lugares. E aí conheci Klaus Viana, conheci outras pessoas que faziam a dança e tinham um entendimento de dança um pouco diferente, né? Que são chamados ali os modernistas, dependendo de qual linha teórica você segue, enfim, os reformadores da dança, né? E Sim. aí, em 1990, conhecendo tudo isso, eu decidi dar aula de dança. E aí eu já assumi esse lugar para poder modificar aquilo que eu achava que não era legal. E aí Uhum. a ideia do bastidor veio a partir daí. Aí eu comecei a achar muito mais prazeroso estimular alguém, fazer algo, sabe? Era um prazer que até então, porque até hoje quando eu estou em cena, parece que eu sou possuída por um espírito e eu não lembro nada do que eu fiz. Então, por isso que eu disse, eu tinha que me ver Sim. fazendo. Então, assim, eu não tenho aquela necessidade de estar em cena no sentido de, ai, que legal, que massa, é isso aí, é o que eu gosto de fazer, porque eu nem sei o que eu tô fazendo, eu vou descobrir depois. Sim. Entende? Quando acontece, eu não tô ali. E quando eu, como diretora, enfim, como professora de dança, eu estava presente e estava vendo a Roberta dançar. E aquilo era uma Sim. realização, era como se tivesse uma parte minha. Era melhor É. até do que dançar. E aí foi feita a escolha. Eu tinha 14 anos quando eu fiz essa escolha, né? Dos bastidores. E só fui Sim. sedimentando isso, né? Adoro a cena, adoro. Mas é muito difícil a gente poder ir para a cena sendo só bailarino, só bailarina, né? A gente está Sim. sempre pensando em outras coisas, assim, né? Você está pensando se o linóleo não deu bolha ali, a gente está pensando se a luz Uhum. vai entrar, a gente está pensando sobre a produção. E isso é muito difícil. Muito difícil para mim, né? Uhum. Então, esse lado do bastidor me satisfaz pelo prazer que eu tenho de ver um resultado colocado e a grande viagem que tem, né? A grande viagem que você consegue colocar E, em cena, assim. e pegando essa tua fala, me lembrou bem rapidinho, para depois tu continuasse com o teu tema. Quando eu comecei, porque quando eu falo, gente, as bailarinas do Faustão, não é o problema as bailarinas do Faustão, o problema é o que colocam na nossa cabeça do que a gente tem que dançar. Então eu também entrei com essa vibe que eu tinha que dançar a técnica que todo mundo dançava. Só que o meu corpo não é todo mundo, né? O meu corpo é o meu corpo, né? E Nem aí até toda tu entende. técnica é para todo corpo e nem É, todo corpo é para toda técnica, é. né? E Tem até eu tudo entender isso. isso foi um tempo. E aí coisas que eu ouvia que eu não aceitava na época, porque eu achava que tinha que ser a técnica, né? Que eu tinha que estar. Porque eu sempre primeiro ouvia que não podia, né? E quando eu Uhum, consegui, eu disse, então eu tenho que mostrar que eu posso, como todo mundo faz. Só que não é o todo mundo, uhum. né? E até tu aceitar isso, tu também leva um tempo, né? Tu aceitar e te reconhecer assim, Sim. ter essa pertença. Porque esse ideal, esse imaginário que acho que percorre a gente na infância já, quando a gente, né, É. desperta para esses lugares, esse imaginário, de alguma forma, desloca a nossa vontade para estar ou para ser de determinado jeito. Então, tu precisa negociar com o teu imaginário e substituir essa identificação daquilo que você queria ser ou daquilo que você queria fazer por algo que satisfaça ou algo. Não é que seja possível porque eu não consigo fazer aquilo, mas é dizer que Sim. existem outras possibilidades, né? Então, você vai negociando com as tuas intenções, com as tuas ideias, com tudo mais, assim para que isso realmente caiba, né? E eu não tinha como negociar isso sem ter me ferrado, sabe? Assim, um pouco, né? Eu tinha que ir lá e saber tudo que era possível daquilo para dizer, bom, isso não é para mim. Assim não é para mim, né? E aí, a partir disso, eu fui descobrindo outros lugares que então eram para mim, né? E Sim. que, tipo, a perna na orelha não fazia muito sentido, porque o tipo de intenção que eu queria passar muitas vezes não precisava da perna na orelha, entende?
Sim, Então, né, aí tinha aquele lado um pouco mais artístico, tipo, artístico que eu digo é ginástica artística, né, que é quase um espetáculo, sim. um duplo twist carpado ali, né, então a dança é espetáculo, a dança nessa virtuose é, Uhum. tanto do alongamento, quanto do giro, quanto da impulsão, quanto de todos os fundamentos que fazem determinadas técnicas, como é o ballet clássico, para mim não fazia mais sentido. Uhum. Entende? Porque eu tinha outras maneiras de dizer aquilo, às vezes simplesmente numa caminhada. E que o ballet É, clássico não te dava essa oportunidade, né? Você tinha que estar dentro de um código e é uma técnica que é codificada, enfim, e também remonta uma visão de mundo, né? Você vê um sim. espetáculo de dança contemporânea, você é afetado por uma constituição de mundo muito diferente da constituição de mundo do ballet clássico. Quando você vai ver é, um espetáculo de ballet clássico, é aquela ordenação toda, desde a parte cartográfica, né, topológica do espetáculo, enfim, topográfica, Sim. que parece que o mundo é organizado, lindo, leve, suave, né? Já é tão difícil ter público. O público que eu levei para ver as primeiras vezes, algumas vezes que eu fui, já perdi o público por causa desse susto que eles levam com o contemporâneo. O contemporâneo, ele te sacode um pouco ali naquele lugar da plateia, onde esse mundo não é tão ordenado assim, né? Não. Não é um mundo ordenado de uma técnica que você tem e que muitas vezes reproduz uma história com início, meio e fim, né? O ballet clássico Uhum, faz muitas isso. vezes isso, os grandes balés de repertório têm início, meio e fim, e isso tudo já é conhecido. Assim como grandes obras do teatro, né? Você vai lá para assistir Romeu e Julieta, você já assistiu milhares de vezes, tanto no teatro quanto na dança. Você sabe qual é a história e você senta ali e compra. Faz o acordo com o pessoal para dizer: ah, aquela é a Julieta, aquele é o Romeu. O, a dança contemporânea, ou pelo menos a minha, que é a dança teatro, não faz esse pacto com as pessoas. Você não tem que Sim. acreditar em nada que tá ali, a gente tem que te transportar para esse lugar, né? Que é o desafio. Então, e esse é um mundo que eu acredito. Eu acredito nesse mundo meio caótico, sabe? Que o ballet clássico não consegue muitas vezes dar conta. E muito embora acho que seria maravilhoso, tem o Ekman, que ele é um baita de um coreógrafo. Ele fez um Lago dos Cisnes maravilhoso, uma releitura linda. Eu não consegui ter acesso ao espetáculo na íntegra, mas ele atravessa essa modernidade, esse contemporâneo, ele dá aquela desordem, sabe? Seria um ballet clássico, vamos dizer assim, contemporâneo, ainda que parta da, da, da obra Sim. clássica, né? Enfim, mas seria interessante também pensar em fazer o caos do ballet clássico. Mas também é muito tempo, entendeu? Não tenho esse tempo aí todo para pensar sobre Ou, isso, né? ou não quero também me dedicar a isso. Também. Entende? Porque assim eu vou reler, porque, por mais que a gente possa reler para tentar fazer referência e dizer, estou fazendo uma releitura de, sei lá, de Copélia, né? Ainda vai ser Copélia, né? Então é melhor Sim. eu me dedicar de repente a outras coisas que me interessariam mais, né? Do que tentar manejar uma técnica que tem um sentido e tem um propósito estético por si só, né? Então, assim, não vou escolher o ballet clássico. O ballet clássico funciona, é bom para quem Claro. quer isso, né? Então, não vou eu lá chineliar o ballet clássico. Então, vamos fazer outra coisa, né? Que talvez seja mais interessante nesse caso, né? Com certeza. Pode continuar sobre o nosso tema. Se bem que isso já é o nosso tema, né? De forma. É o nosso tema, porque a gente está falando desses lugares, de como a gente enxerga o mundo, né? Porque o coletivo está É, muito relacionado a isso, né? tá, A tá gente tudo tem uma isso. visão de mundo que muitas vezes, quando a gente tenta trabalhar coletivamente, e eu estou falando coletivamente de dois até, né? Sim. Uma relação, falando do Dia dos Namorados, uma relação é um grande coletivo também, Uhum. né? Ou deveria ter Sim. os princípios de um coletivo. E ali a gente vê quanto que a gente entra em choque com as visões de mundo das pessoas, né? Com as E visões como é de. hoje em dia é difícil, isso que tá falando, viver com isso porque tu tem que aceitar o outro também, né? E muitas vezes A os ideia problemas do, que tem, a ideia do tem que aceitar é, o outro parece uma coisa tão assim, né? é, Na verdade, eu sempre digo que é legal a gente saber tanto da gente, porque a única coisa que a gente pode mudar mesmo é a gente, né? uhum, Então, eu gosto de pensar.
que é legal eu saber e dominar e ter tanta, tanta certeza a meu respeito que o outro, e que a partir disso eu consiga fazer brechas, deixar cordinhas, deixar, né? Como se eu fizesse uma grande dissecação de mim mesma para que consiga me aproximar da Roberta a partir do meu entendimento de mim. Então vai lá, vamos saber. Ah, tá, não tá no ombro a cordinha dela. Ah, não tá no cotovelo. Ah, mas tá ali no joelho. Então aqui nós temos uma semelhança. Então eu prefiro ter esse lugar de entendimento a partir das semelhanças que a gente consegue estabelecer, né? E por isso eu preciso me conhecer para saber como é que a gente, por onde a gente conecta, né? Porque senão fica muito pesado esse negócio de ter que aceitar o outro. Sabe como é que é? Se a gente não estabelece nenhum ponto em comum, né? E então, assim, e as pessoas são o que as pessoas são, né? Sim. Né? E aí, às vezes, não tem. E eu sou brava pra caramba, assim, ao ponto de dizer, olha, cara, assim, ó, comigo não tem, né? Tipo assim, isso é isso é aquilo. Então, eu já sou mais difícil ainda de estabelecer essas conexões, né? Porque eu tenho muito pouca tolerância para algumas coisas, justamente por me conhecer, né? É. E é isso, então você tem que saber e não se agredir, não agredir o outro, enfim, mas a gente tem que saber até onde a gente vai, né? E até onde a gente não vai também, né? Bem isso. E eu tô nesse processo todo de coletivo e eu fico pensando muitas vezes o que as pessoas, tem muita gente que não sabe também construir coletivamente, né? O que é construir coletivamente, né? Eu fico pensando assim, porque a gente é acostumado desde sempre a que alguém nos diga o que fazer, quando fazer, de que forma fazer, né? Então, Porque quem não sabe, pessoal, a gente não comentou, mas eu e a Rita se conhecemos também só online, pelo Articula e também agora com outras ideias. E numa das falas que a Rita falou, isso me chamou a atenção. Eu não gosto de ser mandar, ter chefe. Aí fiquei pensando, será que eu gosto de ter chefe ou não? Que isso é uma forma de trabalhar o coletivo, né? Que aí é o se conhecer ou não também, né? exato. Mas é que assim, ó, se todo mundo tá comprometido, cara, ninguém precisa mandar. Tu tá Sim. entendendo o que eu tô dizendo? O chefe só precisa mandar porque ele é o responsável se der alguma coisa errada, né? Uhum. É uma prestação e contraprestação. Se tá todo mundo comprometido, se todo mundo é chefe, você não precisa mandar em ninguém e ninguém precisa mandar em você. A gente troca, a gente vai dizendo, ó, Roberto, hoje é isso, hoje é aquilo. Não precisa estabelecer essa relação hierárquica, assim, vertical, Sim. né? Mas olha o Entende? quanto que a gente precisa se conhecer e de amadurecimento que tem que ter nisso. É. Mas aí aquelas pessoas mais controladoras, É. sabe? São mais complicadas, né? No meu caso, assim. Eu Sim. tenho muita dificuldade com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade em perguntar, pedir, fazer, olha como é que, né? Como é que tu acha? E reconheço as responsabilidades. Então, bom, isso é sua responsabilidade, Roberto. Eu vou perguntar para você como é que Uhum. você gostaria que fosse, como eu faço, nanana. Mas aí, além de fazer isso, parece que precisa daquela forçadinha a mais, assim, sabe? Para dizer, eu já tô perguntando, eu já tô te reconhecendo, aí tu vai lá e dá aquela chinelhadinha para dizer que é tu que manda, entendeu? Isso dá vontade de pegar e matar entende? Dá vontade de pegar e matar a pessoa. Porque, tipo, oi, eu já tô fazendo, eu já reconheci, mas é que as pessoas precisam ainda ficar assinando embaixo desse lugar de poder. Agora eu fico pensando, pra quê? Sabe? Então, é isso. Mas eu acho, e aí eu falo também, não gosto de chefe e não gosto de ser chefe, não gosto de ficar cobrando, não gosto de ficar mandando. Tipo, ou a gente tá afim de fazer uma coisa e essa coisa é dividido e a gente combinou essa divisão, né? Que também ninguém Uhum. adivinha nada, né? E deu, ou então não, né? Mas claro que eu já passei por experiências, né? Sim. Já passei A por gente só experiências sabe em o que que a as gente coisas gosta e o não. que a gente não gosta quando tem experiência, né? Já passei por coisas que não são exatamente assim, né? Uhum. E o que me fez, acho que até mudar um pouco mais, foi esse lugar de aprender a dizer não, né? Porque tem uma vez uma terapeuta minha me disse: Olha, Rita, quanto mais tu corresponder, mais as pessoas vão te demandar. Se tu Sim. não quer ser demandada, não corresponda.
Então, às vezes eu finjo Oi, demência. que difícil pra Rita isso. Nossa, tu não tem noção. Às vezes eu tenho que fingir demência, entendeu? Tem que fingir. Entende? Não sei. Imagina eu dizer não sei. Não, não existe essa possibilidade. Eu não sei, Uhum. eu não faço. Porque era muito complicado dizer não quero. Era É. muito difícil dizer. É muito. A gente, dependendo de Uhum. a história de vida de cada um, né? É muito difícil dizer não quero. Sabe? Não, não é que eu sei, eu posso, mas eu não quero. E E aí, quando a gente diz não, a gente fica pensando qual a justificativa dar, né? Ou não porque quer, mas parece por que a que que gente tem que precisa. dizer não? Cara? Né? Parece que a gente precisa ter que se desculpar, basicamente, porque não quer fazer alguma coisa, entende? Porque a gente tem esse lugar, né? Sei lá, em alguma medida todo mundo quer pertencer, né? Quer ser Sim. aceito, quer ser considerado legal. E esse não quero vai exatamente de encontro, não ao encontro, de encontro a isso, né? Porque tu dizer não para Roberta é fazer a Roberta pensar, bom, alguém aí tá disse não pra mim, né? Qual que é o pastel? Então, é difícil, assim, né? Até que eu aprendi a dizer não quero, não quero. E aí, bom, eu que já nunca fui muito Miss Simpatia, realmente já aí abandonei direto. Totalmente Outra a coisa tendência. que eu admiro bastante é como tu tem facilidade de colocar a tua demanda, sabe? Que tu pega, ajuda tudo, mas tu coloca a tua realidade, sabe? Eu pego, ajudo, mas eu não coloco a minha realidade. Às vezes eu tô me matando, me esgoelando, mas vamos lá fazer mais uma atividade, ajudar mais uma pessoa. Entendeu? E Uhum. aí a gente vê, aí assim, ó, eu tento equilibrar esse lugar da minha demanda até, porque senão a gente lança. Não tem como, né? Tu tá super cansada, tu tá fazendo as coisas e tal. E aí, ó, merdas acontecem, merdas são da vida. Aí Sim. tu deu aquele quarto sim do dia, né? Que tu não nem dava pra dar, não tinha pra dar, não dava tempo. E aí, exatamente naquele quarto sim que tu deu às 10 para as 10 da noite, vai dar uma merda. E tu vai projetar todo o teu cansaço, toda aquela coisa numa pessoa ou na situação, né? E aí é que mora o problema, né? Entende? Quando a gente começa a entender que às vezes um não bem dado, né? E um não Uhum. dado, a gente começa a deixar as coisas ainda em proporções, né? As pessoas podem acertar, podem errar, podem, mas a gente precisa saber o nosso limite, porque senão a gente vai transferir essa frustração, né? Muitas Uhum. vezes para aquela merda que aconteceu quando a gente disse, ah, sim, mas na verdade quem devia ter dito não era você, não era o outro, né? Então, eu ponho demanda sim, ó, isso, e pergunto, é muito difícil também, porque quando tenho que fazer alguma coisa que é coletiva, por isso que eu Uhum. falo que a dificuldade de ser coletivo é você ficar perguntando, ó, vou fazer tal coisa, o que vocês acham? Tá. Só que não dá para esperar assim, né? Que a coisa, às vezes, sei Sim. lá, daqui a 2 anos eu não preciso de uma resposta, às vezes a gente precisa de uma resposta mais cedo, né? Então, e saber como é que as pessoas recepcionam isso, né? Como é que as pessoas recepcionam esse teu lugar no coletivo? Como é que as pessoas te enxergam? Normalmente não é como a gente se enxerga, né? A É. gente tem uma percepção da gente que se a gente perguntar para o outro, é completamente. Então, assim, o que que eu faço normalmente? Eu não pergunto, eu não quero saber. Assim, Deixa assim mesmo. né? Deixa. Deixa assim, deixa eu me iludir, deixa eu ficar iludida aqui, tá bom assim, sabe? Então, coletivamente, é um lugar que eu. E tem os coletivos, outros coletivos, né? Porque nós também não É. somos uma só, né? Nós Não. somos, nós somos o tempo inteiro sendo várias coisas, não só por desempenhar várias funções e por ter várias vontades, porque cada vez que você dá aquele sim para alguma coisa, você dá um não para outra coisa. É. E tinha uma pessoa ali que talvez quisesse esse não, né? Então a gente fica o tempo inteiro entrando em acordos com os nossos sims e com os nossos não.
E quando a gente faz isso, esse é o grande também, é o aceitar. Eu tô lendo Damasio agora, por conta de um projeto de mestrado. É Estranha Ordem das Coisas, Antônio Damasio. Ele é neurocientista e nesse livro ele está falando sobre uma espécie de homeostase que vamos dizer assim, para fisiologia significa manter todas as condições vitais para a sobrevivência do homem ou de uma criatura, tá? Um Tudo equilíbrio. funcionando. Isso, É. mas ele vai além desse lugar do equilíbrio, porque ele fala, e aí ele cita Spinoza, no afeto e tal, né, e o Conatus, né? Ele fala que a nossa homeostase humana é feita não só para ficar em equilíbrio, mas para sobreviver e ainda superar, Uhum. prevalecer. E para isso, as nossas vontades, as nossas escolhas são feitas a partir do afeto, dos nossos Uhum. sentimentos. Inclusive, ele defende a tese que a cultura humana, o que é certo ou errado, né? Por exemplo, um exemplo muito óbvio, esqueci o termo agora, crianças, incesto. Haha, incesto, lembrei. Isso. Uhum. Incesto, moralmente, em várias culturas é reprovável, porque, de certa forma, isso, a cultura humana, de gerações e gerações e gerações, ela foi dando a partir do sentimento que teve, né, que isso não faria bem para um todo e para esse lugar da continuidade e da superação. Então é muito legal a tese que ele desenvolve, aí ele vai falando inclusive sobre a origem biológica do sentimento, né? O Uhum. quanto é importante tudo isso. E da gente precisar sempre fazer esse equilíbrio como um reconhecimento de forças antagônicas, muitas vezes, dos nossos sims, dos nossos nãos. E aí eu estava e aí ele fala das bactérias, o quanto as bactérias são maravilhosas, porque elas se organizam coletivamente e tudo mais. Aí eu Por estava fazendo isso essa que também alusão. eu acho que, pegando um pouquinho assim, a gente se desestruturou tanto com essa pandemia, né? O ser humano, na verdade. Não todos, mas o ser humano, né? Sabe, aí pesa também a questão da perspectiva, sabe, Roberta? Não É. saber o que vai acontecer. Porque Uhum. assim, ó, o ser humano, desde tempos, sei lá, desde o tempo que a gente evoluiu em tese, né, do Uhum. Neandertal ali, a gente passa a vida toda sabendo que vai morrer, né? E a Uhum. gente passa muitas das nossas escolhas estão relacionadas a esse lugar da morte, né? A essa não aceitação da morte, fazer a vida valer a pena, É. né? E ter uma significação e tal, mesmo sabendo que a gente, desde quando nasce, começa a morrer, né? E a pandemia nos colocou nesse lugar da morte iminente, Uhum. né? A morte não era mais um dia quando acidente, ou um câncer, uma doença, ou um avião que cai. A gente estão caindo quantos aviões por dia, É. né? Eu estava vendo um filme ontem que estavam falando sobre atentado, era um documentário, daí estava falando sobre atentado terrorista de 2012, porque depois do 11 de setembro, né, essas Sim. coisas, e o É. pessoal estava muito preocupado porque tinham morrido 4.500 pessoas em Londres. Uhum. Entende? Olha o que tá morrendo no mundo inteiro por dia, Uhum. em Bem função isso. da pandemia. Então a gente meio que perde o referencial, né? Além de nós aqui brasileiros termos perdido o referencial e temos acho que, sei lá, acho que a gente fabricou a pílula da dormência moral, né? Dormência social, para não enxergar a morte de pessoas por bala, por violência, É. né? A morte, basicamente, que é que eu falo, a bala não é perdida se ela acha um corpo negro, É. né? O meu pai Então, sempre diz isso, que se bala não é bala perdida, ela saiu de algum lugar. E outra questão, as pessoas que não morem da parte de biológica, mas que está sempre ignorada, né? As pessoas que estão sempre excluídas de uma forma ou de outra, que também é uma morte, né? ou total, a invisibilidade, né? Os É, silenciamentos, todos eles são uma forma sim. de morrer, né? Então, quando a gente fala em tudo isso, aquela história do outro, né? Quem é o outro? Qual é a outridade que existe, né? Então, Uhum. se eu sou eu, quem é meu outro?
Tem isso. E por que que tem esse outro? Então, tudo isso também é uma questão e a pandemia nos colocou nesse lugar. E acho que mexeu com muita gente, sem falar naqueles de quem pode, quem tem o luxo de surtar, que nem eu falo, né? Sim. Surta também quem pode surtar. Uhum. Porque o pessoal que vai, ai, não pôde viajar, mas agora tem que ficar em casa, sabe? Agora tá não sei o quê. Então, assim, existe uma boa parte da população que não pode se dar o luxo de surtar, né? Sim. Que E nem precisou fazer o encarar e isolamento, precisou né? E perder. nem fazer o isolamento de nenhuma forma, né? Porque Não já consegue vive lavar a com mão, muitas né? pessoas. Não consegue nem É, ter água encanada para lavar uma mão, né? Para é. tomar um banho. Não estou nem falando ter acesso a detergente ou até a álcool a Não. 70%. Eu estou falando da higiene básica, né? Então, isso que eu falo, eu acho que o brasileiro inventou a pílula, né? Da anestesia moral, sabe? Da anestesia ética, porque a gente vivia tudo isso antes da pandemia. A pandemia só potencializou e vai ainda Sim. potencializar muito mais, porque quanto uma coisa, quanto mais uma coisa perdura, né, mais difícil é a gente poder respirar, né? E aí mais, enfim, não quero entrar na questão política, porque, né, Sim. é, isso é muito relativo, enfim, né, que nem religião, futebol, política, são coisas É. bem. Mas isso é o nosso Mas a gente coletivo, né? É o nosso coletivo também, né? Exato, né? Mas é que quando a gente, é que as coisas também estão tão assim, é que as pessoas não se ouvem mais, né? Não. Então, quando você manifesta uma opinião, aquilo parece que você para já no título, né? As pessoas não olham mais o subtítulo e o parágrafo, né? Então, É. parece que se você diz, ai, não gosto disso, você é a favor daquilo. Ou se você é a favor daquilo, então você é contra aquilo. Você não tem uma maneira, não tem um meio termo, não tem uma Não. gradação entre 0 e 10, né? Se você não gosta de determinado ato de determinada pessoa, você já está fazendo apologia a outro. E não é, né? Então, É. assim, essa polarização é idiota, mas também Sim. explicável nessa lógica do poder, né? Que Uhum. de uma é como se as pessoas fizessem nos últimos anos política com base na Marvel, né? Sabe? Super-heróis, que precisa ter um Sim, inimigo, sim. né? Precisa ter o inimigo, precisa ter, porque daí eu viro herói, não vou dizer nem a palavra, que o pessoal não Eu, chama de eu, herói. eu, eu uso a palavra interesses, os interesses, né? Como É, sempre. mas é que assim, ó, mas o interesse está em fazer o melhor para as pessoas, entendeu? Mas eles não estão É. fazendo o melhor para as pessoas, eles estão Não. fazendo, combatendo um inimigo imaginário, É o interesse para entendeu? si próprio, na verdade, para o próprio umbigo, nesse sentido que é os interesses, né? Né? Então, assim, depois quando a gente tem essa política Marvel de existir, né? Que às vezes eu acho que devia ter só ficado na ficção mesmo ali, né? Em algum lugar, porque Óbvio. realmente isso não nos deixa, enfim, seguros enquanto nação e não nos ajuda, né? A sobreviver nesse tempo tão difícil. Então, quando você manifesta uma opinião, isso às vezes não é entendido, mesmo que você tenha todo o cuidado, todo o carinho de explicar qual é o seu argumento. Porque eu É. falo, né? Opinião todo mundo pode ter, né? Gostar ou não Sim, gostar, isso aí, beleza. Mas a gente não pode mudar os fatos, né? A gente pode ter uma opinião individual, a gente não pode ter um sim. fato individual, né? Eu não Uhum. posso criar meu próprio fato para casar com a minha opinião. Então, Uhum. e por isso que eu chamo de argumento, porque o pessoal diz, ah, mas sim, tu pode achar o que tu quiser, isso é ó. Só que o fato está dado, né? E a É. partir desse fato, qual é o seu entendimento? E qual é o seu comprometimento, né? Em relação a isso. Então, eu acho que o coletivo, ele acaba passando por todas essas discussões e ainda nesse lugar encurralado que a gente está, sabe? E muitas vezes tendo que viver e fazer coisas que a gente nem pensou que faria. Porque tudo veio, ninguém escolheu, né? Por exemplo, todos os editais da Lei Aldir Blanc, quem é que pôde escolher? Esse edital eu achei legal porque eu ajudei a formular, porque eu achei bacana, porque eu posso, porque. Não, né? As coisas vêm de cima para baixo e a gente olha e diz, tá, eu posso, não posso, quero, não quero, Sim. né? É para mim, não é para mim. E, e se não for assim, vai ser como, né? Como é que a gente vai E aí, subsistir? nem quem criou não consegue chegar num consenso de para quem que é, para quem que não é, né? É muito difícil.
E o erro, assim, e o desafio agora é não repetir, né? É não É. repetir esses erros, né? Porque é aquela velha história, né? Vira burrice, né? Um Uhum. erro repetido ali. Então, quando a gente tá, e eu fico falando também sobre sobre características importantes, assim, de gênero também, sabe? E Uhum. que é muito. Eu não sei se tu tava quando eu comentei numa reunião. Veio o cara, eu com problema de operador aqui, e veio o cara fazer a troca da operadora. Ah, sim, me lembro. Lembra que Sim, ele essa me lembro que você tava falou, com problema, na verdade. e aí veio o cara fazer a troca, depois de muito Uhum. tentar e tal, e ele tava falando, disse, bah, ele faz parte da, sei lá, uma confraria gremista aqui em Bento, e aí ele disse que estava reunido com o pessoal no churrasco, porque eles tinham que arrecadar grana para doar para algumas famílias daqui que estavam Uhum. precisando e tal. E aí a ideia que surgiu num grupo das mulheres era fazer uma rifa. Aí Uhum. os homens reunidos, disse, bom, quando que a gente precisa? É tanto. Quantas rifas a gente teria que comprar ou vender, né? Porque daí também, Sim. se tu não vende, tu compra, então dá na mesma. Quantas É. rifas a gente. Então, quem sabe a gente divide esse valor, né? Tá. Levanta essa grana, divide entre nós que tá aqui, em vez de fazer rifa, vender para as pessoas e tal, a gente divide entre nós aqui e atende essas pessoas, né? Beleza, tranquilo, resolvido em 15 minutos. Enquanto eles estavam reunidos, as mulheres estavam reunidas em outro lugar, né? Em outro lugar para falar sobre a mesma coisa. Até porque era Uhum. meio deles assim fazer isso. Bom, Claro. terminou o almoço, as mulheres ainda não tinham decidido sequer se o formato seria rifa, porque poderia ser também um sorteio eletrônico ou pela loteria, ou poderia não sei o quê. Ou seja, as mulheres não tinham. Aí depois, quando decidiram se seria rifa, daí quem vende, quantos vem, entende. Uhum. Então, a Acharam nossa muitas questão. opções e nenhuma solução. E aí eu tô falando dessa essa percepção de gênero, porque parece que está atrelado a gênero, embora eu não tenha essa. Porque, na verdade, tudo depende de como as pessoas processam as informações também, entendeu? Uhum. Porque tem gente que adora fazer um caminho muito maior do que aquilo que poderia ser feito com 10 minutos, né? Ó, é Sim. isso aqui, isso ali, né? Beijo, tchau, porque Uhum. vamos resolver. Mas às vezes as pessoas entram numas coisas que eu também não entendo para quê. E a gente vê isso muito, né? A gente já viu muita reunião que a gente quase entra para dizer, bah, então nós estamos fazendo reunião para marcar reunião, né? Dá nada. É. Nós estamos fazendo a reunião da reunião, né? Nós estamos aqui para dizer que a gente precisa de uma reunião para então resolver aquilo que a gente não resolveu nessa reunião, que era para fazer isso, né? Então, e essa praticidade, esse ritmo, assim, né? Que também é uma maneira de fazer. E isso também tem uma questão de prática, não digo de gênero, mas uma maneira da gente entender e se organizar no mundo, muitas vezes, né? Sim. Que é um pouco mais prolixa e às vezes um pouco mais detalhista. Nós temos várias características maravilhosas, assim, Uhum. mas o nosso detalhismo, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de fazer 17 coisas ao mesmo tempo, vai fazer, né? Vai pedir para uma outra pessoa fazer isso, não consegue. Não. Então, assim, tudo isso que às vezes para nós entra como uma vantagem, uma maneira legal, ao mesmo tempo também nos atrapalha, porque enquanto a gente está em 5, 6 pessoas numa reunião, são 5, 6 pessoas fazendo 17 coisas ao mesmo tempo, entrando em todos os detalhes, entendeu? Isso potencializa. E quando vê, a gente não evoluiu. Não fez nada. Entende? Ficou 2 horas lá pra nada. E aí Que todo foi, mundo fala, que foi o meu surto nas últimas vezes, né? Foi por causa disso. sim, é muito difícil, é muito difícil. E aí eu tô sempre aquela que tenta puxar. Às vezes eu já entro com a lista, né? Não, isso aqui, daí É. daí, tipo, Por isso porque, que eu te disse sabe? que eu gosto como você é organizado, não é só na tua vida, mas como tu vê em prática, né? Porque se nós for num grupo enorme, deixar todo mundo devagar, nós não vamos chegar nunca a nada. Eu tô Não que sempre não, tentando, não que não pode. possa, mas sabe? Não, mas então vamos combinar que essa é uma reunião para devagar, né? E aí vai quem quer devagar.
Entendeu? A questão é quando você tem, e tem compromissos, e tem coisas a fazer, e tem um monte de coisa, aí vocês não sabem nem que tá lá. Daí, opa, é isso? Ah, então é isso. Então, e o que que eu tenho que fazer? Ah, isso aqui eu tenho que fazer. E daí já sai, ah, eu preciso disso para fazer isso. Ah, então, né? Foi, acabou, 15 minutos. E aí depois marca um dia lá do Fala que eu te ouvo, e aí todo mundo fala, brinca e tal, que é uma outra maneira de também fazer, que também é uma coisa importante, né? Nesse lugar da convivência e nesse lugar justamente por essa mediação que a gente tem, né? Sim. É importante a gente se escutar, é importante a gente poder ter pelo menos a possibilidade de falar. Se vai falar, eu não sei. Se vai resolver tudo, eu também não sei. Mas Não. pelo menos a gente tem a chance de falar, de escutar o outro, né? Porque às vezes eu vejo que a grande dificuldade das pessoas terem um entendimento é Sim. porque não escutam o outro. Uhum. As pessoas E outra escutam o coisa que outro. eu vejo assim também, falou de terapia, eu também já fiz e faço há muito tempo. Por que que incomoda muito no outro o que o outro está falando? Será que é o outro ou será que é em ti, né? Eu Tem comecei a vários perceber lugares isso aí que a também, né? gente tem várias apostas que a gente pode fazer. Tem o lugar do ressentido, né? Tô falando aí da, Sim. da psicanálise agora. Mas tem o Ah, lugar do ressentido, tem o lugar da projeção, né? uhum. Mas tu sabe que não é o que o outro, o que me incomoda, e aí eu posso falar de mim, né? Só, não sei. Mas Claro. o que me incomoda às vezes não é nem o que a pessoa fala, mas é como a pessoa fala. Ah, não. Uhum. Somos E duas. aí, e aí, pra mim, sério, tá? Eu tô sempre fazendo palhaçada, né? Ou então fico Uhum. divagando. Tu tá nos meus grupos, tu sabe que eu fico lá, pois é, pensei Claro. sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Então eu fico sempre viajando na maionese ou então falando merda. Essa é minha, basicamente. Ou então perguntando coisas e tal. Mas de tanto ver as coisas, tem maneiras que até pelas letrinhas a gente vê. Que coisa Sim. louca, né? Tem na letrinha que não tem intenção, que não tem entonação, que não tem nada. Tu vê que a pessoa A tá sendo Rita ríspida, já me interpretou, né, Rita? né? Eu gostei do último ou penúltimo articulário que tu me descreveu exatamente como eu sou, só pelas minhas caras e bocas. Mas é muito legal. É muito legal, porque tu quer ver se uma coisa tá acontecendo, se tá legal, tu olha pra cara da Roberta. Pronto, é o termômetro. Aí tu vai ver se tá funcionando. E é o grande lance, as pessoas não se olham, Roberto. As pessoas não se veem, as pessoas não se escutam, entendeu? A gente acaba sempre falando como se estivesse falando assim pro. Por isso que eu falo, acho que só pode ser coisa de artista e isso, sabe? Tô arrasando aqui, voar, voar, subir. E aí eu fico pensando, gente, e tu não tá vendo quem tá ali, tu tá numa reunião online, cabem 49 janelinhas ali, tu não percorreu teu olho pra saber. Que nem no último articulário, eu até mandei, tinha uma pessoa na reunião do articulário que era uma das convidadas, ainda não sei se tu reparou também, que era uma das convidadas que passou o tempo inteiro assim. Ah, sim, sim. Sério, mas sem, sabe o que que é sem expressão? Uhum, E eu, gente, aí eu falei, e eu tentava mexer, porque como eu tava de hostess, né? Eu disse, vai ver que uhum. travou o vídeo da pessoa. Não, mas não pode só um pouquinho. Se trava, trava aqui pra mim, trava o da Roberta, trava de todo mundo. Sabe quando parece que congela? Uhum. E aí eu disse, gente, então a gente precisa agitar, sabe? Eu fico atenta a essas coisas, assim. Uhum. Então, é muito difícil. E ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que a pessoa é da mesma frase, sabe? A pessoa que não supera o assunto, sabe a pessoa que não supera o assunto? Sim. Que cada vez que pode, pois é, mas aquele Tecla, dia, tecla, sim. mas aquele, né? E aí, Eu não consegui expor o que eu queria. é muito legal. Mas sabe quando parece que a pessoa não engole, não é que assim, ó, ela não entendeu, ela não engole o que é. E aí ela usa isso para cada momento que tem ficar Hum, batendo. Ah, meu, te resolve, entende? Porque não é do jeito que a pessoa achou que deveria ser. Não é hum. que esteja errado ou que seja ruim. Por isso eu falo do coletivo, né? Sim. Entende? É do meu jeito? Não, não é também.
Mas é um jeito que deu para ser com todo mundo que está fazendo e que se está se Uhum. comprometendo a fazer. Vamos ver que jeito é. Vou fazer o meu melhor desse Claro. jeito e acabou. Agora, então, se não é do jeito que eu imaginei, totalmente do jeito que eu imaginei, então não serve para mim, então eu não posso trabalhar coletivamente. Sim. Simples assim. Então vai fazer sozinho, Uhum. né? Por que que algumas ideias que é esse projeto seria muito legal de fazer, inclusive pelo LIC, por um Sim. coletivo. Mas pensa, não tem como, entende? Não Tem que tem ainda como. amadurecer muita coisa. E isso que a gente está falando não quer dizer que nós somos as certas, né? Mas é, Não, é definir algumas coisas para se encaixar em algumas situações, é, né? e é assim, né? É entender que as pessoas também têm as suas coisas e seus limites, e ninguém tá vivendo para aquilo ali, porque isso, né? Pô, a gente tem que acomodar um monte de coisa da vida pessoal e tal, para dispor de um tempo que é voluntário, né? Sim. Que a gente não tá fazendo em prol de alguma coisa. Mas que coisa é essa que a gente dispõe de tempo? Tu entende? Uhum. Em prol de melhor e tal. Aí a gente vê essas coisas todas acontecendo, né? Tu vê esse monte de picuinha, esse um monte de terra, aquele povo querendo, sabe, Sim. mijar a ordem. Aí tu fica, é esse? É esse mesmo lugar? É por isso mesmo que eu tô abrindo mão das coisas, que eu tô, né, dedicando meu É. tempo, a minha... Só que não tem lugar que não seja assim, né, Roberta? Em Pois algum é. em algum momento a gente tem que fazer e tentar, que nem eu falo, né, subverter a coisa por dentro, sabe? Tu tem que Uhum. estar dentro de um espaço e fazer diferente, e por isso muitas vezes isso implica em chamar a responsabilidade para você, porque É. não adianta eu apontar para a Roberta tem que fazer, a Roberta tem que fazer, não, sou eu chamo a responsabilidade para mim, para fazer diferente, porque senão eu vou de novo estar num lugar que eu não acredito, que as pessoas estão ali, cada uma com determinados interesses, mas não existe uma coisa que estamos, bom, tá todo mundo caminhando para chegar lá. Então, primeiro Uhum. nós vamos chegar lá. Aí depois que a gente chegar lá, a gente vai descobrir para onde a gente vai, né? Sim. Mas é importante ter objetivos definidos, e o que a Claro. gente pode esperar e o que que a gente não pode esperar, né? Como tem Mas o parece que processo, né? E às vezes tem os percalços no meio do caminho, mas que tem que se aprender com esses percalços, né? E às vezes a gente tem prazo, que também é uma outra questão, né? Então, de repente, vai de uma forma até aquele prazo e melhora para depois, né? Porque tem com situações certeza. que eu falo que a gente não vai conseguir resolver tudo dentro daquele prazo. Então, faz o melhor que pode até aquele prazo e depois disso tenta evoluir, né? Com certeza. Mas assim, ó, o prazo nessa coisa de qualquer coletivo, né? Sim. Que nem eu falo que em processo de criação funciona um pouquinho diferente, né? A gente não termina uma coisa. Tem um momento em que a gente precisa entregar, é diferente. Claro. Porque eu acho que se deixar por mim, eu vou estar sempre criando e cada vez Ah, não, melhorando, nesse sentido, sim. intensificando, né? Então tem um Uhum. momento que tu precisa entregar, porque senão tu não termina nada na vida. Então, É. tá, beleza. Então, a estreia do espetáculo, vamos dizer assim, é a entrega. E depois você vai aprimorando. Mas você trabalha para uma entrega. E depois você Sim. olha para aquilo, avalia o que que funcionou, o que que não funcionou, quais das ideias, né? Tem um tempo, chama todo mundo para ver esse espetáculo por outra percepção, né? E Uhum. aí a gente vai ampliando. Mas a gente sabe que é que a gente quer chegar lá e que depois a gente vai para outro lugar. Então, coletivamente, o que eu acho que funciona e que mantém as pessoas, até para aquele dia que tu tá cansado, que tu não tá Isso. afim, que nem no ensaio de um espetáculo, né? Nem todo dia que a gente ensaia a gente É. tá afim, mas o que que a gente pensa? A gente pensa lá na frente, né? Que faz parte. Então, Tudo, saber aliás, na onde tá vida, acho que nem sempre a gente está afim, né? Mas como a gente faz para levar isso, né? mas eu acho que saber onde vai é o momento, é Sim. o que Sim. ameniza essa falta de vontade, sabe? Tipo assim, tô aqui ralando, é pleno sábado, eu tô ensaiando, não tô indo saindo, não tô fazendo nada, Uhum. mas eu
eu vou ter um espetáculo, eu vou fazer, isso é importante para mim, ou eu tô criando, ou sei lá o quê, né? Eu tô Claro. comendo, qualquer coisa. Mas saber onde vai. Eu acho que o grande problema também dos coletivos, e se perde um pouco nisso, porque parece que não é responsabilidade de ninguém, objetivamente, é saber para onde ir, saber o que fazer. Ter É. um plano, uma meta, uma agenda mínima, que eu tô dizendo, sabe? Sim. Aí, de repente, se tu faz uma agenda mínima, nem que seja de feriados e datas e não sei o quê, a partir de X tempo tu consegue avaliar que aquele coletivo só fez alusão a feriados e datas. E aí você avalia se você quer estar num coletivo que vai fazer agenda, tipo post-grad, né? Entendeu? Entende? Então são coisas que a gente precisa deixar claro. Não tem problema Sim. ser. Não tem problema. Mas a questão é deixar claro o que é e o que não é, né? E acho que isso acaba afastando as pessoas, e talvez alguns coletivos não aumentem, pela falta de definição sobre o que é, né? Bem, Porque você vai me convidar para entrar num coletivo. Eu vou te perguntar. Ah, tá, mas vocês fazem o quê? não sei. Me define, entendeu? Não, a gente faz isso, a gente faz uma reunião, a gente faz outra. A gente tá fazendo isso agora, mas não são todos. Ah, mas entende? Então, o grande lance para mim, e eu acho que isso não é assim, vai cair iluminadamente, que nem eu falei. Normalmente eu chamo as pessoas essa para mim, para dizer, ó, eu tô sentindo falta dessa definição, eu tô sentindo falta de escuta, eu tô sentindo falta de não sei o quê, eu tô sentindo falta de não sei o quê. Aí eu invento, aguento, né? Então, tipo, porque isso precisa estar claro. E isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer do seu jeito. Entende? Uhum. Porque senão, não é. E porque hoje nós estamos em alguns lugares, né? Mas a gente não é, Sim. a gente está, né? E Uhum. precisa entender essa temporalidade como uma oportunidade de fazer a diferença, né? Ou como meu pai, eu gosto muito de algumas frases que meu pai fala, que marcam muito. Sabe por que o coice o boi da chute da coice? Por causa que não se comunica. Porque não se comunica, se trumbica, né? E isso É. está bem explicado, né? O que não funciona, o que não acontece é por falta de comunicação, né? E assim, ó, até o tempo das pessoas. Se tu for É. analisar, a gente otimiza o nosso tempo também, né? Essa coisa de não tenho tempo, não tenho tempo, o que eu aprendi na vida é que quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais tempo eu acho Sim. para fazer mais coisa. Quanto menos a pessoa faz, menos tempo ela tem, né? E eu, nos momentos da vida em que fiquei mais parada, enfim, era mais difícil Uhum. de achar tempo para as coisas. Então a gente também otimiza o nosso tempo. Essa coisa de que tá todo mundo com as suas coisas, se a gente realmente encara isso como um comprometimento, eu não falo compromisso porque eu não gosto dessa palavra, mas Uhum. como um comprometimento mesmo, a gente acha tempo. A Uhum. gente acha tempo, a gente sente. Por quê? Porque isso tem prazer, né? Aí o Freud, de novo, coitado, eu não deixo ele inquieto, mas é a coisa do prazer, da recompensa, Claro. né? É a coisa desde do sentir-se bem, ou então, esse reconhecimento, qualquer coisa, cada um dentro do seu nível, né? De Claro. recompensa. Mas tem que ser bom, entendeu? Senão, assim, tu Uhum. já tá cheio de coisa pra fazer, tu tá com não sei o que, aí tu vai fazer não sei o que, e aí ainda é ruim. E aí, É. então, não dá, né? Então, e a gente tem aceito alguns argumentos de que, as pessoas estão sem tempo, né? Ah, tá, ok. Às vezes tem coisas, tem atividades que demandam um determinado tempo de sentar a bunda, de fazer uma produção, de criar, aí tá. Mas Claro. para uma reunião não, né? Uma reunião Não. basta estar ali, mas precisa também ter esse lugar da recompensa. E de alguma Sim. maneira meio, às vezes até meio, enfim, meio escamoteada, né? O pessoal não é muito sincero, vai dando desculpa, sabe como é que é? E a coisa não acontece e vai que a gente não consegue nunca, né? E não diz, e as coisas e os problemas não são tratados, né? Quando a gente Sim. pensa Por isso, sobre dessa questão da assim. comunicação, que o problema não é as falhas, os pontos fortes, pontos negativos.
é não ter a comunicação como ela realmente tem que ser, né? Porque se tu é É, sincera com a pessoa, ou ela vai gostar de ti, ou ela não vai gostar. E aí ela tem que decidir, né? Se ela quer estar contigo, se ela não quer estar contigo. Só isso. é, Que, é, é. que eu sei que não é fácil, mas é isso. E assim, e dentro desse lugar da sinceridade, né? Eu que Uhum. ainda sou a rainha do sincericídio, é um pouco pior, né? Um pouquinho É. mais. ah, Você também tem afinidades, e que aí é muito legal. Entende? Então eu Uhum. prefiro cometer, ter o risco de cometer o sincericídio, mas ao mesmo tempo atrair pessoas que tenham afinidades comigo, e que daí junto a Sim. gente, vai, porque se eu quiser, né, agradar geral, não vai dar. Não vai dar, vai ter uma hora que eu vou desagradar. Aí também vou desagradar geral, né? Porque se Sim. você não se coloca no sentido da sua. Tô falando com respeito, com tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Claro. Mas tem que fazer, não, né? Que é bem legal que se faça, até porque a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Não deixar as pessoas numa reunião, por exemplo, assim, entendeu? É, mas também se tu tá com alguém que se identificou contigo ou que aceitou o que tu propôs, mesmo o dia que tu quebrar o pau, ela vai te entender, porque Exato. não é o ideal isso acontecer sempre, claro que não é o ideal. Mas se às vezes acontecer, faz parte do ser humano, né? Exato, mas é isso que eu tô falando, sabe? Então é melhor tu Sim, ser quem tu é e poder ainda claro, ter semelhantes ao teu redor, ou pessoas que claro. minimamente compreendam e respeitem e achem legal e queiram estar ali, né? Do que você Uhum. ficar nesse lugar meio assim, né? Que não é nem muito e nem é aquilo e fica todo assim, e no fim a gente não consegue ter afinidade com ninguém. E a grande maioria, inclusive, ganha a desafinidade, né? Sim. Entende? Quem fica em cima do muro acaba levando dos dois lados, né? Então Uhum. é mais complicado, mas no coletivo é mesmo querer trabalhar, né? Querer trabalhar Sim. e saber o que dá para fazer. No momento em que tem muita coisa para fazer, né? E que eu falo que a gente ainda perde esse lugar de a gente está hoje vivendo sobre a prioridade da vida, né? E isso, É. de certa forma, ressignifica, né? É quase que assim, funda uma outra balança, né? Funda uma outra balança que eu falo aquelas, né, que você bota as coisas ali, é uma outra tara, né, do prato ali, é uma outra tara que se coloca, é uma outra perspectiva, assim, quando a nossa prioridade é a vida. E às vezes eu fico muito indignada com o xalalá, porque, tipo assim, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com necessidades básicas, É. entendeu? As pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo, né? Então, assim, eu tenho vontade, eu tô cagando esse edital, sabe? Eu tô cagando se pode, se não pode. Você vai lá, pode, então depois você coloca. Como assim que tem que esperar, que tem isso aqui, precisa fulano e pode? É. Mas contato é meu fulano, entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, todo mundo é legal até que digam contar. Então você tem que fazer sempre um esforço de É. poder estar fazendo, porque as necessidades são reais, né, Roberto? Entendeu? A Outra gente não tá questão fazendo isso é porque a gente é legal, né? outra questão é a urgência, né? Que é pegando essa questão dos editais foram feitos para ser urgente, mas que de urgente não tem nada. Não. E aí quem está fazendo não se coloca no lugar das pessoas que estão precisando desses editais, né? É. E mais do que isso, né? Foi dado Uhum. condição, que eu falo, tudo foi feito com condições de atender, sei lá, tudo Sim. bem. Até dezembro não daria, né? Uhum. Mas até final de fevereiro daria. Era para Sim. estar até final de fevereiro, isso tudo porque tinha Uhum. estrutura, né? Então a cidade não podia, então ela terceirizou, então isso foi feito. Então, bom, Uhum. presume-se que tinha estrutura e que sabia da emergencialidade, que se sabia de tudo, e então por que isso não acontece, né? É a É. mesma coisa, eu não sei consertar meu carro, mas eu vou levar para um mecânico que sabe. Né? Eu não tenho condições de consertar, eu vou levar para quem sabe. Aí eu vou ter que continuar empurrando meu carro porque o mecânico não conseguiu fazer, né? Então eu fico sem o meu carro consertado, eu paguei o cara para fazer e eu ainda continuo com o mesmo problema. Só que Uhum. isso não é assim, né? Isso é a vida das pessoas. Tem gente morrendo e não receberam ainda. Tem gente que morreu e não recebeu Sim. prêmio, Bem, principalmente do trajetórias. para saber o Imagina. nível, para ver o nível que nós estamos, né? Tem pessoas que morreram
E ontem eu estava numa assembleia, uma audiência pública, de fato, o título da audiência pública da Comissão de Cultura e Educação e Cultura da Assembleia Legislativa era Fomento da Cultura no RS. Uhum. Então, o que a Sofia queria saber, que é a presidente da comissão, era qual era o plano da SEDAC para 2021. Uhum. O que foi dito? O plano da SEDAC para 2021 é um auxílio emergencial que vai ser lançado em tese, palavras deles, até o dia 15 agora. Hoje nós estamos no dia 12, tu acredita? Mas enfim, Vamos que esperar vai ser sentado. lançado ainda em junho, então eu também não acredito sequer no junho, mas enfim, como um auxílio Uhum. emergencial para os trabalhadores, porque de fato isso era a demanda das pessoas. Isso seria 10 milhões do orçamento do Uhum. Estado para esse auxílio emergencial. A SEDAC não conseguiu sequer executar o inciso 1 do auxílio emergencial, demorou até, enfim, não tem estrutura para isso. Aí tu imagina o que vai ser. Então, assim, o grande plano das pessoas é fazer transferência direta de recursos. É uma coisa importante? Claro que é. Porque é isso que eu Claro. tô falando. Aí tu não precisa fazer o edit, né? Não é o prêmio, não tem. É bem bacana. Agora, ter isso como um aporte aqui, que tem um outro aqui, quer dizer, tô pagando as minhas contas, estou sobrevivendo e posso trabalhar, porque as pessoas querem trabalhar. Elas querem É, criar, elas querem ter condições de ter dignidade nessa sua função, né? Então, assim, hoje, o auxílio emergencial funciona para alguns? Funciona. Mas, primeiro, ele não vai ser um auxílio emergencial para sempre, né? E nem para é. todos, né? Então, de novo, vai ter competição, porque não vai caber todo mundo, né? Sim, nunca, né? Nunca é para todo mundo, não adianta. E aí, como é que tu vai dizer que a Roberta, quer dizer, vai ter que ser pro pobre, 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 de maré, 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 de fio, de novo, né? Sim. Porque quais são os critérios, então, já que não tem auxílio emergencial para todo mundo, né? Uhum. E, de novo, vai ser uma competição, porque, querendo ou não, vai ter que ter alguma espécie de critério, né? Uhum. E como Então, que esse eles vão critério. avaliar e como que eles vão avaliar isso? Porque uma coisa que eu sempre digo, talvez seja uma utopia, né? Questionaram muito a Lei Rouanet e queriam cortar por causa dos erros, pegando assim em grande modo, né? Eu disse, mas por que que não avaliam e punem os errados e não a todos, né? Mas acho que isso é um sonho meu. Não, não, não é sonho, não, sabe? Acho assim, ó, que tem vários processos que precisam ser melhorados. A própria, Uhum. vamos lá, Lei Maria da Penha, né? Não Uhum. vamos nem falar de cultura, vamos falar de uma lei que vem Sim. e tal. Ela precisa de todo um mecanismo de proteção em rede e tal para que funcione, né? Tem coisas que Uhum. precisam ser aperfeiçoadas? Claro que tem. Assim como é Uhum. muito provável que a Lei Claro. Rouanet também tinha, até porque o tempo vai passando, o mercado cultural, eu detesto essa palavra, mas as pessoas trabalham e isso está dentro de um Sim. sistema capitalista e é esse o nome que tem, né? Mercado cultural. Claro. Vai se modificando com o tempo, então vamos aperfeiçoar, vamos atualizar, vamos limitar, né? Mas não vamos dizer que isso não presta e que as pessoas só conseguem se locubetar, né? Vamos dizer assim, só conseguem meter a mão numa lei. Porque para muitas pessoas isso era importante. Agora, claro, não era qualquer um que conseguia ter a Rita, talvez, eu não sei, porque Uhum. eu sempre fiz, mas em nome de outros e entrava só na fase de prestação de contas, né? Também Sim. nunca elaborei também projetos nem para terceiros. Eu era legal em prestar contas. Mas era muito difícil qualquer um. Por quê? Porque não é porque a Rita não conseguiria, mas a Rita consegue patrocínio, Consegue? né? Porque tem que. Tá, Rita, né? Mas enfim, tipo assim, vai lá, olha lá o Festival de Joinville, quanto, apesar de ser tudo cobrado, de tudo feito, os bailarinos pagam inscrição, os bailarinos assim, o Festival de Joinville, por exemplo, levanta milhões a cada edição, Uhum. milhões, e consegue captar isso, né? Então, assim, nem todo mundo consegue ter o acesso, porque nem todo mundo consegue saber, porque não tem a popularidade, né? Uhum. Então, quem é que vai estar querendo patrocinar? O cara tem 500 mil reais por ano. Uhum. Aí tem os projetos. A própria FAMURS tinha, a Fiergs tinha uma Sim. lista de possíveis
enfim, empresas, né? Aí o cara tem 500 mil que são possíveis de investimento para ressarcimento do imposto de renda. Aí ele tem o Antônio Fagundes. Tem o Antônio Fagundes num monólogo, baratinho, tal. E ele tem o Thiago Souza de Caxias. É. Quem que ele vai fazer? Tu Hum. entende? Então é isso, e por isso eu falo que é mercado. E por isso que eu digo Sim. que é um mercado, porque está dentro dessa lógica de mercado. E claro que tu tem que se colocar, mas assim eu questiono, se o Antônio Fagundes está participando, é porque tem uma brecha que ele pode participar. Então também, né, Exato! sabe? Mas eu Então eu entende o que também, eu quero dizer? não, o que tu falou, que tá falando certo. Então se ele participa é porque existe brecha para ele participar. Então é talvez, né, Exato! E eu nesse não estou quesito que dizendo que o tem que se Antônio mexer. Fagundes, por ser Antônio Fagundes, não tenha que ter Sim, projeto, sim, claro que tem. claro. Só que também deveria ter uma outra linha de captação, uma outra linha de incentivo para Uhum, o Thiago lá de Caxias, que claro. não vai concorrer com os mesmos patrocinadores que potencialmente patrocinariam uma Fernanda Montenegro, um Antônio Fagundes, uma Sim. grande companhia, né? Ou um grande festival internacional para ter seu nome ali, né? Então, assim, e para que a gente também não tenha que fazer espetáculos pensando no patrocinador, É. entendeu? A gente não tem que vender, porque, tipo, tem muita gente que sabe, grandes refrigerantes, bebidas e tal, né? O público Uhum. jovem e tudo mais. Então, você já faz um espetáculo pensando em vender para Beltrano e É. Ciclano, porque a marca está relacionada a isso, né? Assim como alguns, Ultragaz, eu não lembro mais quem, tem as suas linhas de incentivo próprias, e eles já Claro. definem. A Oi, a Vivo, Uhum. eles já definem lá quais são os tipos de público e quais são os tipos de produto cultural que eles Sim. vão incentivar. Então, é Uhum. isso. Aí por que que a música tem mais? Porque é muito mais fácil você chegar nesses públicos a partir de uma produção musical, muitas vezes, Sim. né? Não estou nem falando de todas as autorais, mas Claro. principalmente covers, enfim, né? Do que com uma produção de teatro, com uma produção de dança, né? Tanto pela Sim. infraestrutura quanto pela própria teologia, concepção do espetáculo, né? Uhum. Então, por que que os clássicos têm vez? Óbvio, porque fazem balé clássico, porque aquilo que todo mundo já espera, que todo mundo reconhece, que todo mundo Sim. tem Que menos já é surpresa. aprovado, que já vai ter retorno. Aí, eu, saindo um pouco disso, aí tu falou da lei da Maria da Penha, mesma coisa da lei das pessoas com deficiência, né? A gente entra tudo no mesmo balaio e não se analisa. Tem que ter uma linha para cada situação, para cada caso, sabe? Então, tem Com coisas que, certeza. é que são um absurdo, né? Com certeza. Não, e assim, e não é nem o fato da gente ter. Eu acho que a lei, ela é um grande. É como se, eu vejo as leis assim, mais ou menos como um grande sumário, sabe? Sim. É como se a gente estivesse abrindo o livro da vida, e lá no sumário, as Uhum. leis, ou seja, as populações e as pessoas atendidas por Uhum. Claro. determinadas especificidades, seja criança, adolescente, idoso, dananana, é como se a gente tivesse eleito que aqueles capítulos, vamos dizer assim, são importantes. Uhum. Então, independente de todo o arcabouço que aconteça, começa por ali, você tem que olhar para esses lugares. Uhum. Só que uma coisa é a Roberta Muletante de Caxias, É. agora, no dia 12 de junho de 2021. E outra coisa é a Maria em Cacimbinhas, Muleta, Uhum. entende? A estrutura, a cidade, a acessibilidade, a Sim. política. Não, tudo é importante, todas as leis são importantes. O problema é como que se coloca, né? De não jogar tudo no mesmo balaio de tudo, né? Que nem tu falou, né? E assim, ó, mas uma coisa é certa, né? A Sim. gente só muda algumas coisas aqui e é uma pena, porque realmente é quase que sei lá, um atestado de fracasso civilizacional, né? Quando a gente Uhum. precisa multar, quando a gente precisa mexer no bolso das pessoas para que elas se conscientizem que, bom, precisa usar máscara, É. né? Quando precisa usar cinto de segurança no carro. O Código de Trânsito é de 97, o ano que minha filha nasceu.
Tipo assim, as pessoas tinham que ter um tal de kit, um kit Sim, mesmo, um kit de lembro do primeiro kit. socorro, que era obrigatório, um tal, e o extintor também, que era um extintor bem nada a ver, assim, que não era todo mundo que produzia. E aí, às vezes, a gente até começa a imaginar que nesses lugares, assim, era para fazer dinheiro para determinada marca, sabe? Então, assim, Uhum. aquele kit era, o extintor era tal, né? Que não era uma ampla concorrência, vamos dizer assim. E isso só funcionou, e a cadeirinha e tudo mais, porque as pessoas têm multa. Porque Sim, as pessoas têm multa, entende? As pessoas não conseguem, não conseguiam fazer o que quiserem, e se tiver, tem multa. E até hoje tu sabe que muita gente, apesar da multa, não faz. não. Né? Até porque muitas multas são brandas, brandas em relação à pessoa, Uhum. né, A a condição da pena, pessoa. entende? É, Então, assim, ó, você não garantir acessibilidade. Como é que você mensura a discriminação, em relação à acessibilidade de alguém? O quanto seria uma indenização condizente com o é, dano moral, físico, de não ter acesso que a Roberta sofre? Por exemplo, sim. tu entende? Como Uhum. é que tu vai mensurar a própria violência contra a mulher? Que pena É. seria adequada? Que indenização seria adequada? Uhum. Que as pessoas efetivamente parassem né? Que coibissem as pessoas de fazer isso. Então são coisas que são muito difíceis da gente poder, né, colocar. Mas, e se eu colocar um valor qualquer, tu vai dizer, ó, Rita, isso aí é barato, é caro demais, ou não sei, né? Sempre vai ter alguma coisa. Mas para as leis serem cumpridas, realmente precisa ter punição. Só que para ter É, punição, precisa ter fiscalização. é. E tá complicado. E também, Né? assim, pegando a nossa situação da pandemia, é difícil ter pessoas para fiscalizar todo mundo, né? Precisa da conscientização das pessoas, né? Com certeza, entende? Em Imagina. todas as leis, na verdade, não, é humanamente impossível ter pessoas para fiscalizar tudo, sabe? É que assim, ó, eu entendo isso como até um princípio meio que civilizatório mesmo, sabe? É. E aí eu acho que isso tem muito a ver com ainda a nossa redemocratização, assim, né? A gente viveu durante vamos dizer que a geração economicamente ativa, Uhum. economicamente ativa e no poder do Brasil, que está na faixa dos 60, 70 anos, 50 anos, teve Uhum. uma formação durante muito tempo dentro da ditadura militar, né? Aonde era a hierarquia, era o não, era o chefe, era tudo isso que não tinha comprometimento, não tinha, tá fazendo porque eu tô mandando, sabe como é que é? A educação de muitos jovens e de muitos adultos, até pessoas da minha idade, 40, né, 30, Uhum. também foi feita à base desses ditames. Então, essa coisa da consciência é uma coisa que a gente tem com o exercício da liberdade, que a gente não conhece muito, porque não entende muito o limite, né, entre liberdade e responsabilidade, né? Senão vira libertinagem, né? Não vira liberdade. Então, tipo, a gente tá pagando o preço de mando mesmo, de uma estrutura colonial, de uma estrutura opressora, que fez com que as pessoas não quisessem sempre tirar vantagem. Ah, eu vou fazer se ninguém estiver olhando, sabe? Ah, então se ninguém tiver, que nem coisa de criança da escola, fugir, fazer assim. É sempre essa coisa da contravenção como uma coisa de ser legal, de ser, sabe? Então, assim, países que já têm uma democracia, que já têm uma história de liberdade, né? E que já Uhum. também, que nenhuma história é linear assim, né? Ela é Não. cheia de curvas ascendentes, Uhum. descendentes, né? É da evolução mesmo. Países mas que têm mais experiência de democracia e de liberdade, eles já experimentaram por mais tempo a liberdade portanto, a consciência. E o preço de não ser consciente também. Porque Sim. tiveram guerras, revoluções e tudo mais, né? E o quanto fica difícil. Nós aqui no país, nós não tivemos isso. Nós Não. não tivemos na nossa história recente, né? A gente fala aqui, farrapos, gatos, sabe? Tem uma parte que é contada, né? Também, e É. tem outra parte que. Mas há quanto tempo? Isso, né? É. Então a gente não tem na história recente o que acontece se a gente continuar fazendo cocô fora do pinico. Entende? A gente não sabe o que é isso.
A gente tá Uhum. indo, tá inflando como uma panela de pressão, assim, mas ela não estourou ainda, como em outros países. E aí eu acho que a consciência ela vem com esses grandes, sabe, que ninguém É. precisava estar fiscalizando ninguém em alguns outros países, né? Não, O pessoal não joga lixo na rua porque gosta da liberdade, porque não tem, porque já tem o hábito de enfiar o lixo dentro, né, o seu é, papel, enfim, dentro da porque é bolsa. natural, né? Pra gente não é, né? E porque a gente também não sabe o que é não ter, né? Sim. E é aquela velha história, tem uma pesquisa de um cara que botou um carro em duas comunidades, um carro Uhum. abandonado. Sabe dessa história? Não, O essa cara não. botou um carro, é uma pesquisa dele, acho que era um sociólogo, ele colocou um carro abandonado em duas comunidades. Só largou lá, o carro estava inteiro, Uhum. inteiro. O que que acontece? Ele deixou lá e ia observando, né? Ia filmando cada semana e tal. Durante uma primeira semana, os carros ficaram intactos. Na segunda semana, numa das comunidades, um cara foi lá e tirou um pneu. A partir Uhum. do momento que alguém foi e mexeu e tirou um pneu, naquela comunidade, demorou 2 semanas para o carro ser depenado. Banco, tudo por dentro. Uhum. Na outra comunidade, que demorou mais tempo para as pessoas mexerem e depredarem o carro, quando um cara foi lá e quebrou o para-brisa, um morador veio e colocou Não. uma lona em cima do para-brisa, porque foi o primeiro dano, isso que eu tô dizendo, para que tipo não chovesse para dentro do carro, porque aquela velha A história diferença, não estava caracterizado que era abandonado. a E diferença, assim né? ninguém mais mexeu. Então tu começa a ver que quanto mais esculhambado é um negócio, mais as pessoas vão Uhum. e esculhambam. Então aquela história de ter uma lata de lixo cheia e a gente vai colocando mais lixo ali, então assim, daí vai extravasando, ninguém para de dizer, não, aqui eu não Ah. posso mais. Então quanto mais esculhambado tá um negócio, mais as pessoas vão esculhambando em cima. Uhum. Quando alguém vai lá e interrompe o fluxo da esculhambação, é como se automaticamente aquilo não desafiasse as pessoas a esculhambar mais, né? É claro que ele fala isso em termos científicos e muito melhor que eu, pelo Claro. que o experimento era ele, mas só para ter uma ideia que a gente precisa aprender a cuidar, sabe? Sim. Aprender e a ter um Como, gosto pelo cuidar, um gosto como por quando uma eu rua limpa. fui, que eu viajei ali para Nova York e tudo, às vezes pediam, né, o pessoal da família, mas lá é seguro. Aí meu professor de inglês disse, porque ele morou lá fora, tudo. Diz ele, o problema é que lá é natural, não, lá não tem, não é que não tenha, mas não acontece com tanta frequência, assalto, outras coisas, porque é natural, diz ele. Diferente daqui, que o natural é não fazer isso, né? Exatamente. Então a É. gente tem. Mas eu acho que isso é parte Sim, evolutiva mesmo, sabe? claro. E a gente precisa desse lugar de poder estabelecer essas nossas. Pena que a gente talvez não veja na minha geração ainda os É, frutos de um outro lugar, né? mas se a Mas a gente já gente tem que conseguir deixar entender, para os próximos, já dá para ficar feliz. a gente tem que entender que a vida não termina na gente, né? Então, Não, é, para deixar para os demais. com certeza. E nós já estamos em quase 1h30 de live. Sei que tem muito o que ser falado, mas acho que vamos deixar para uma próxima oportunidade, para outros Beleza, materiais, Amanda. né? E o pessoal que está aqui, que não sei se não fez pergunta, porque achou muito explicativo, ou se não quis interromper, nós estamos à disposição, né, para qualquer dúvida, para qualquer questão. Rita, se quiser deixar teus contatos, como te achar, como que faz para Então, se vocês ter quiserem, se vocês acesso a tiverem, você. não, se vocês tiverem assim muita vontade de me achar e eu me escondo, entendeu? É o meu Instagram é Rita Guerra RS e nós estamos, eu e a Roberta, no mesmo movimento, no mesmo coletivo que se chama Articula Dança RS, que em breve vai lançar um projeto que vai ser massa, que a gente também precisa, né, divulgar, que é o Alacarte RS. Eu Isso, acho que é esse, né, o arroba do Instagram, isso. né? Alacarte RS, eu não sei se é Isso aí Alacarte mesmo. Danca RS ou só RS. Eu não lembro Agora eu peguei, mas eu vou pegar certinho e deixo aí junto com a live, o registro da live, se é dança ou se é dança. Mas e é quero isso aí. te, e quero te agradecer pelo convite
Espero que não tenha sido uma coisa tão difícil me ouvir, porque Não, já tem que me ouvir quantas vezes durante a semana, tem que ficar me vendo, eu ainda tá no pleno sábado. Eu que digo, eu fiquei muito feliz mesmo que você participou, aceitou o meu convite, porque desde que eu venho acompanhando, eu brinco com as pessoas, mas eu não convido qualquer pessoa para vir falar e para estar aqui. São pessoas que eu acredito que têm muito a dar para o outro, a passar de conhecimento e trocar experiência para os outros. E foi maravilhoso, tanto que eu não te Obrigada. interrompi muito, né? Eu fui deixando você falar e eu fiz só algumas colocações, porque foi A muito Rita bom, fala foi uma pouco, né? aula. Não, foi uma aula e que eu acho que daria não, dá para muitos outros encontros, sabe? Muito bom mesmo. Beleza. Obrigada, Roberta. Obrigada, até Fica com mais. Deus. Até mais. Continue com sua rotina aí, que agora eu acho que vou descansar um pouquinho. Acho eu, né? Não sei. Descansa, descansa, te dá isso. Eu também vou descansar. Agora tá o momento daquele tomar aquele vinhozinho que tá frio, né? Então vamos tomar Isso. um vinhozinho e vamos descansar. Tá Então bem? tá, pessoal. Fica com Terça tem Deus. mais uma live, terça é com o Rui. Tá agora toda a diretoria do Articula, para vocês saberem um pouco mais. Vai Mas são ser todas bom. Que pessoas, papo né? bacana que vai acontecer com o Rui, então. Vai ser ótimo. E outras pessoas que eu estou indo atrás, né? Sempre para manter, porque o meu objetivo é trocar experiências, realmente, né? Boa noite e até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.